que mais se fala de ontem para hoje é sobre o interesse de Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, no treinador do São Paulo, Dorival Júnior. O técnico tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024 e é fundamental no planejamento para esta temporada, que terá Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Libertadores e Brasileirão para serem disputados. Com perfil completamente encaixado ao dia a dia do clube, o treinador é visto internamente como peça decisiva no desempenho nas competições do ano. A volta de Edinaldo Rodrigues para a CBF, porém, pode mudar o rumo do São Paulo em 2024. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol demonstrou na última quinta-feira o interesse em contratar Dorival Júnior e já entrou em contato com o presidente Júlio Casares para avisar que pretende conversar com o treinador. O interesse da CBF em Dorival Júnior pegou o São Paulo de surpresa. Não estava nem de perto nos planos do clube perder o treinador no início deste ano. Decisivo na conquista da Copa do Brasil, o técnico participou da escolha de jogadores que negociaram e negociam com o tricolor para 2024, já pensando na formação do elenco para a temporada. Até agora, o São Paulo contratou o atacante Eric e os volantes Bobadilla e Luiz Gustavo. Todos tiveram a aprovação de Dorival Júnior, de acordo com o que o treinador pensa para a equipe e para os campeonatos que tem para disputar. As contratações foram pensadas pelo São Paulo também de acordo com o esquema tático preferido de Dorival Júnior. Durante a vitoriosa campanha da Copa do Brasil do ano passado, o treinador optou pelo clássico 4-4-2, com dois atacantes mais centralizados. A escalação preferida de Dorival neste período, com todos seus principais jogadores à disposição, era Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Nestor Rato, Lucas e Caleri. Além do esquema tático, o que fez diferença para o São Paulo em 2023 foi o espírito motivador de Dorival Júnior. Ao chegar no clube, em meio a um momento de desconfiança de torcedores e pouca crença em algo bom até o fim da temporada, o treinador demonstrou acreditar que poderia conquistar um troféu pouco tempo depois. Campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior então passou a participar diretamente do planejamento para a Libertadores 2024. Não apenas chegada de jogadores, mas dispensas também. Dorival Júnior também tem papel fundamental no bom relacionamento no dia a dia do CT da Barra Funda. Querido pelo elenco, o técnico é visto como um paizão no dia a dia, agitado com a dura rotina de jogos e viagens, por ter boa relação com os jogadores, mesmo que diante de cobranças por evolução. Diante de todo esse cenário, São Paulo não vai medir esforços para ficar com Dorival Júnior. Por outro lado, entende que a vontade do técnico pode falar mais alto, afinal, treinar a seleção brasileira sempre foi um dos objetivos dele. O Red Bull Bragantino está perto de anunciar a contratação do lateral direito Natan do São Paulo. O GE apurou que o Massa Bruta aguarda a finalização dos exames cardiológicos para apresentar o atleta. O Braga vai pagar ao tricolor €1 milhão, cerca de 5,3 milhões de reais, por 50% dos direitos federativos do jogador. Na última semana, o GE já adiantou que a negociação estava bem encaminhada. O tricolor detém 90% dos direitos econômicos de Natan. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador. Com a venda de 50% ao Bragantino, o São Paulo seguirá sendo detentor de 40%. Após a finalização dos exames, o contrato deve ser assinado. Natan, de 21 anos, foi reserva do tricolor em 2023, mas foi bastante utilizado nesta temporada por causa das ausências do companheiro Rafinha. Ao todo, foram 31 partidas e um gol marcado. O jogador chega ao Bragantino para suprir a saída de Aderlan, que foi para o Santos. O Massa Bruta conta atualmente somente com um lateral direito de origem. Durante a temporada, o volante Jadson chegou a ser improvisado na posição em alguns jogos. O São Paulo anunciou no início de 2023 a contratação do meia Juliano Galopo, com contrato até junho de 2027. O vínculo do jogador argentino com o tricolor no site da Federação Paulista de Futebol, porém, vai apenas até 25 de julho de 2024. Mas por quê? Vou explicar. Por ser estrangeiro, Galopo depende de um visto de trabalho para poder jogar no Brasil.
Quando chegou ao São Paulo, o meia adquiriu a liberação apenas até julho de 2024. Mais perto do fim desse prazo, a autorização para exercer sua profissão em solo brasileiro será renovada. Apesar da validade do contrato registrada no site da Federação Paulista, então, o São Paulo está tranquilo em relação a Galopo. O vínculo será automaticamente atualizado nos registros da FPF assim que o visto de trabalho for renovado. Galopo espera inclusive que seu 2024 seja muito melhor do que a temporada passada. Apesar do ótimo início no Campeonato Paulista, com 8 gols em 11 jogos, o meia sofreu uma gravíssima lesão no joelho esquerdo na eliminação para o Água Santa em março. Desde então, Galopo não entrou mais em campo. O meia passou por um longo processo de recuperação e até poderia ter voltado a jogar no fim de 2023. Mas, com o São Paulo já fora de qualquer disputa no Campeonato Brasileiro, foi preservado para não correr riscos de novos problemas. Sob grande expectativa, portanto, Galopo inicia a próxima temporada tentando repetir o início de 2023, mas longe das lesões. E como eu alertei vocês no vídeo de ontem, o São Paulo deu o primeiro passo para renovar o contrato do zagueiro Robert Arboleda, que por enquanto vai até o fim de 2024. O tricolor enviou uma proposta para tentar prorrogar o vínculo até 2026, mas acredita que as negociações não serão resolvidas rapidamente. A primeira oferta do São Paulo para Arboleda foi considerada baixa pelo empresário dele, que cuida da carreira do jogador. Ele fará uma contraproposta para o clube nos próximos dias e não pretende aceitar os valores oferecidos inicialmente. O São Paulo, por outro lado, evita desespero nas negociações com Arboleda. Apesar do contrato do zagueiro ser considerado de risco por ter apenas mais 12 meses de validade, o tricolor acredita que chegará a um acordo para renovar, mesmo que não seja tão rapidamente. No clube, o único temor é que as negociações se arrastem tempo suficiente para que o jogador possa assinar um pré-contrato com outro clube, o que ocorre a partir de julho, quando vai faltar 6 meses para acabar seu vínculo com o tricolor. Justamente por isso, o São Paulo quis iniciar ainda em janeiro as conversas para renovar o contrato de Arboleda. Agora resta aos dirigentes aguardar a contraproposta que será feita pelo empresário do defensor. O São Paulo se apresenta aos treinamentos depois das férias no próximo sábado no CT da Barra Funda. Apesar do imbróglio pela renovação, Arboleda é esperado para se reapresentar com o restante do elenco. No clube desde 2017, Arboleda ocupa a vaga de quarto estrangeiro com mais jogos com a camisa do São Paulo, passando da marca de 250 na última temporada, 252 ao todo. Pelo clube, conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021 e também o da Copa do Brasil na temporada passada. E aí, amigos tricolores, o que vocês acham sobre isso? Acha que compensa o São Paulo dar aí um reconhecimento ao que o Arboleda faz em campo e a melhora também fora dele? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vale lembrar que não é de hoje que o Palmeiras demonstra interesse no jogador. Fim da novela, Ferreirinha será jogador do São Paulo, como informou André Hernando de Primeira. Ontem, o colunista do UOL já havia adiantado a preferência do atacante do Grêmio em assinar com o tricolor. Hernan explicou que faltam apenas trâmites burocráticos com o Grêmio para Ferreirinha assinar com o São Paulo. Como já adiantei para vocês em vídeos anteriores, o volante Luan não está nos planos do São Paulo esse ano. Com pouco espaço sob o comando dos últimos treinadores, o jogador está entre os negociáveis e não deve permanecer no clube na próxima temporada. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o atleta deve ser emprestado. Apesar de Luan despertar o interesse de vários clubes, até o momento só o Vitória abriu negociações para contratá-lo. As conversas ainda estão em estágio inicial e devem se desenrolar nos próximos dias. O tricolor fez um enorme esforço para renovar com Luan em 2023. O antigo acordo tinha validade só até o final da última temporada e as negociações para ampliação do vínculo foram longas e quase não tiveram desfecho feliz. Após garantir a permanência do volante, o São Paulo viu o desempenho do mesmo despencar. Ele, que havia voltado de lesão há pouco tempo e tinha futuro indefinido, recebeu poucos minutos com o técnico Rogério Ceni. O cenário se repetiu com a chegada de Dorival Júnior.
Ao todo, foram apenas 28 partidas disputadas no ano passado, com 2 gols e 1 assistência. Sua última partida foi em setembro, na vitória por 2-1 sobre o Coritiba no Morumbi. As más atuações, somadas à ascensão de alguns colegas, como o Alisson, fizeram Luan perder espaço no tricolor. E isso fez o jogador outrora chamado pela torcida ser cada vez menos utilizado. Para piorar, o clube contratou o experiente Luiz Gustavo e o paraguaio Damián Bobadilla para esse ano, ou seja, Luan dificilmente ganharia minutos para provar seu valor nesta temporada.